Irmãos, nós vamos à palavra nesse momento. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 14, tão conhecido texto. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. João 14, de 4 a 6. O tema dessa mensagem é a resposta tridimensional de Jesus. João 14, de 4 a 6. A resposta tridimensional de Jesus. O material está sendo projetado, vocês, os irmãos, podem ir acompanhando pelo menos tópicos desta mensagem. Eu leio a nova atualizada de Almeida. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Graças a Deus. Vamos orar um pouco mais? Senhor, a tua palavra lida num texto conhecido. E o perigo é pensarmos que já ouvimos todas as mensagens nesse texto. E não há mais o que pregar, não há mais o que ouvirmos. E de fato não há novidade alguma. Porque sabemos que o Evangelho de Cristo é uma novidade de vida. E não a busca por algo novo por ser novo. Oh Deus, faz com que eu possa explanar esse texto na dependência do Teu Espírito Santo. E que as vidas aqui, as nossas vidas, possam ser alcançadas por esta palavra e em nosso coração encontre e tenha terreno fértil para ela. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, aqui Jesus não estava dizendo um adeus aos seus discípulos. Porque aqui, esse episódio, quando Jesus traz essas palavras, Jesus estava nos últimos dias, antes da sua prisão, crucificação. De fato que ele começa, e desde sempre, mas com mais intensidade ele começa a preparar o grupo apostólico. E lá no versículo 1, muito conhecido, ele começa a falar das moradas, não é, celestiais, e que ele iria preparar, e quando ele preparasse, voltaria, para que onde aqueles que são dele, foram alcançados pela graça, não por mérito nenhum, também estivessem com ele. De tal forma que aqui nós não temos um adeus, porque alguém já disse acertadamente que nós cristãos não dizemos adeus pela última vez. É um até logo, porque sabemos que, embora importante esse preparativo, mas aqui temos Jesus não dizendo adeus, mas deixando claro de que ele viveria e não morreria. Morreria, mas seria redimido com o corpo glorificado, e a morte não poderia detê-lo, como já vinha preparando os seus discípulos desde então. E percebemos então que a partir do versículo 4, e eu gostaria que o próximo slide fosse passado, ele diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus estava certo, e como Deus, que é plenamente homem e plenamente Deus, de que os discípulos estavam captando muito bem, de que ele não veio implantar um reino no mundo. Ele não veio implantar um reino político. Ele veio implantar um reino de Deus no coração das pessoas. Mas na mente dos discípulos, podemos dizer isso com certa clareza, havia a concepção de que o Messias veio para destronar Roma, que estava ali fazendo com que eles, na própria terra, sendo judeus, tivessem aquela opressão, e então sentasse e governasse na cidade de Jerusalém. Mas, irmãos, Jesus, de fato, não
tinha esse propósito. Ele foi enviado para um propósito muito superior e maior. Não que a política não tenha a sua importância, mas sabemos muito bem da opressão que Israel vivia ali na sua própria terra. Roma estava dominando o mundo ocidental. Então era desejo deles. E os profetas apontavam para Jesus com esse espectro de que ele viria de fato e governaria. Mas não governaria de forma terrena, mas de forma celestial e implantando o reino de Deus no coração dos seus seguidores. E quando Jesus afirma que esses discípulos conhecem o caminho que ele iria, para onde ele iria, nós temos então no versículo 5, Tomé, conhecido nosso, e que ninguém o critique de antemão, porque às vezes parecemos muito com Tomé, porque penso eu que alguns discípulos ali também queriam perguntar, mas o Tomé e o Pedro principalmente eram as vozes do grupo. Mas Tomé, de forma surpreendente até, não para Jesus, porque nada pega Jesus de surpresa, ele no versículo 5 então afirma e disse: não sabemos, Senhor, para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Então eu pergunto a você, será que Jesus estava equivocado? Ele colocando assim aquela palavra de que os discípulos sabiam para onde ele iria, e que isso estava bem assentado na mente deles, quando vem essa palavra, essa pergunta de Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como vamos saber o caminho? E nós sabemos, irmãos, que no versículo 6, Jesus respondeu. Por isso que o tema dessa mensagem é a resposta tridimensional de Jesus, com 3 dimensões. E a pergunta qual é? Alguém pode fazer? A pergunta de Tomé: para onde vais? E mais do que isso, é a pergunta do ser humano. É a minha pergunta e a sua pergunta, quando não fomos ainda alcançados pela graça redentora de Cristo, em dimensões que fazem uma questão muito pertinente com a vida humana. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que declaração! O próprio Cristo dando o conceito dele mesmo e dizendo claro, e dando uma resposta que era a essência dele: o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, dessa forma, irmãos, nós gostaríamos agora de palmilhar um pouco nessas 3 respostas de Jesus. Não me delongarei, porque teremos ceia do Senhor, mas também não serei abrupto nessa palavra, porque nós sabemos que Jesus é o caminho para Deus diante desse conceito do próprio Cristo. Ele é o caminho para Deus. E chama-nos a atenção sempre quando ele usa do artigo definido no singular. Porque as pessoas hoje, elas são enganadas com uma máxima de que todos os caminhos levam a Deus. Alto lá. Todos os caminhos não conduzem a Deus. Porque seria incoerente com a afirmação que o próprio Jesus deixou. Ele é o único caminho. E como falando anteriormente, nós sabemos que isso chega até a afrontar ao homem do século 21. Porque pode ser que alguém, sim, chega e diga: mas que prepotência do Cristo, que é um líder para alguns, não é? Em potencial, mas ele é apenas uma das pontes, ele é apenas um dos caminhos, ele é apenas uma das veredas, e não a única vereda. É claro que diante do pluralismo que nós temos hoje, e precisamos sim
E ainda quinta-feira o pastor Manassés fez menção disso. Respeitar, não é? Credos diferentes, posições diferentes, embora discordamos frontalmente. Porque não temos como ser coniventes com a máxima de que todos os caminhos conduzem a Deus. Não conduzem. O único caminho é Jesus. Ele é o caminho para Deus. E Ele mesmo é Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. Então, Jesus é esse caminho para chegar até Deus. Mas há uma segunda afirmação e na resposta de Jesus. Ele é a verdade de Deus. Essa verdade que, é claro, ela também assusta ao homem do século 21, porque não é possível hoje, dentro do entendimento, não quero nem tomar do caminho da ciência, porque nós sabemos que a ciência, ela tem uma verdade que pode ser encarada como provisória, não é? É verdade hoje, mas devido aos avanços, devido ao processo de conhecimento científico, isso vai enlarguecendo e tomando outras dimensões. De fato que não há o que se afirmar de verdade absoluta. Por isso que ouvindo de um certo, e foi bom ouvir, de um jornalista, de um radialista que nem pastor era, e nem líder religioso, quando alguém no rádio, dando uma entrevista, disse, olha, descobriram fósseis, não é, de animais, de dinossauros, que têm cerca de 70 milhões de anos. E aí ele questiona e diz, eu às vezes fico espantado, dizia ele. Eu às vezes fico espantado com... sei que tem os métodos hoje, que a geologia, a arqueologia, aliás, ela usa... Mas será que não foram 69 milhões e não 70 milhões? E eu achei aquilo interessante, porque muitas vezes se afirma categoricamente algumas questões dentro do plano científico. E como verdades absolutas. Claro, quem é que vai questionar? Nós temos hoje os registros, mas, irmãos, nós sabemos que isso aqui, irmãos, assusta. Essa resposta, essa afirmação de Jesus, que é mais do que resposta, é uma afirmação, assusta o homem do século 21. Porque como? Verdade absoluta? As verdades elas não são transitórias? É impressionante hoje como nós vivemos, meus irmãos, numa era de engano. Uma era de engano. Hoje, pastor, eu não tinha engano antes, não, sempre. Desde que o homem é homem, o ser humano, ele melhorou as suas comodidades, os avanços da tecnologia, dando suporte em diversas áreas, mas o ser humano é o mesmo, a necessidade do ser humano era a mesma, a natureza humana é a mesma desde lá do Éden. E nós sabemos, irmãos, que quando se trata de verdade absoluta, isso assusta. Mas para nós é dessa forma. A questão é que, como eu vinha dizendo, vivemos numa era onde hoje nós ouvimos ou lemos algo e não sabemos a veracidade. É possível que aquilo que estamos lendo ou ouvindo é fruto do engano. É um discurso enganoso. E, lamentavelmente, meus irmãos, como muitos de nós têm embarcado nessa seara, sem muitas vezes confrontar os dados. Sim, eu sei, nós não somos especialistas nisso. Mas vamos procurar ver até que ponto aquilo que está sendo dito como verdade não tem por trás um pano de fundo de enganosidade. E traz, irmãos, um dano muito grande. Para não ir para outros campos, vamos ficar no campo da fé. Quantas, irmãos, mentiras, quantos enganos, quantas heresias, quantos ensinos maléficos
A igreja do Senhor, ela tem sido vitimada por pessoas que se colocam como a verdade, a voz da verdade absoluta, e propaga aquilo que é enganoso, é danoso ao Evangelho. E sabe o que é triste? É que muitas vezes eles são muito mais ouvidos do que aqueles que falam a verdade. Eu não tenho dúvida, nós pastores, pastor Júnior, o irmão está começando agora, eu já estou no meio do caminho aí um pouco, e fico olhando ali para o pastor Oséias, jubilado, tantos anos, e outros colegas de ministério. Nós sabemos, irmãos, que às vezes somos muito menos ouvidos do que algumas dessas vozes que os irmãos têm acesso. Hoje, com o advento da internet, e que é bom, quantas ferramentas, quanta coisa boa, embora tenha um lado podre, danoso, terrível. Mas nós sabemos, irmãos, que é uma era de engano e nós precisamos primar pela verdade. Porque se nós não primarmos pela verdade, o nosso discurso, ele será incoerente com a nossa prática. E se nós não procurarmos fazer com que aquilo que propagamos, que cremos, através da nossa vida seja uma realidade, nós também estaremos incorrendo em um discurso falso e em uma prática falsa. É que em teologia nós aprendemos muito bem, e os irmãos já sabem, a ortodoxia e uma ortopraxia vivenciadas plenamente por aquele que é de Cristo Jesus. Jesus é a verdade de Deus. Desse mundo de engano, Ele é a verdade. Mas vamos a um terceiro e último aspecto dentro dessa resposta de Jesus, que é uma afirmação. Ele é a vida de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida de Deus, e Ele é Deus. Porque sabemos que vida aqui precisamos bifurcar. Porque é próprio do ser humano querer viver. Por isso que hoje, tanto mito do elixir da juventude, mas não é só isso. É porque nós nunca vamos lidar bem com a morte. Como disse o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, pastor batista, ele disse que ninguém queira romantizar a morte, porque ela é feia. Ela traz dor. Ela traz separação aos nossos corações. Então nós queremos viver. E quantos irmãos queridos a gente ouve, e aqui nessa igreja a gente já pode se empolgar, que nós temos uma que fez 102, outra que fez 100, e alguns que já passaram da linha dos 90, né? Louvado seja Deus por isso, mas sabemos, irmãos, que nesse aspecto da vida aqui na terra, ela é passageira, ela é efêmera. Nós não ficaremos aqui para sempre. Existe um obstáculo, existe uma barreira, de forma que quando Jesus disse que Ele era a vida de Deus, eu sou a vida, tem uma implicação com a vida aqui, terrena, mas muito mais com a vida eterna. Jesus é a vida eterna. É um dos conceitos dele. Ele não apenas concede a vida eterna através da sua redenção, mas ele em si mesmo é a vida eterna. E percebemos como algumas pessoas, elas vivem ainda ou procuram viver uma vida de engano. Como aquele homem da parábola que o próprio Jesus contou, lembra? Que ele já era bem-sucedido vamos dizer, no agronegócio, né? Ele plantava muito, ele tinha bens ali, ele tinha uma fazenda muito bem produtiva. Mas não criticamos o aspecto dele querer crescer e ampliar. Não.
Porque, como falamos aqui um certo tempo, quem é que não gosta de um dinheirinho a mais, não é? Não ajudaria? Mas só que qual é o engano desse homem? E que a Bíblia vai chamá-lo de, lembra? Louco. Porque ele disse, eu vou derrubar todos os meus celeiros, e vou ampliá-los, e vou plantar muito trigo. E depois vou dizer, olha agora o engano, eu vou dizer à minha alma, alma, come, bebe, regala-te, folga, porque não passarei mais necessidade. E a voz é ecoada para todos estes que pensam dessa forma. Louco, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Esse homem estava redondamente enganado. Por quê? Porque a alma, irmãos, não se alimenta de trigo. A alma não se alimenta de nada material. Alguém já disse que dentro do vazio do ser humano só Deus pode preencher plenamente. Eu não concordo muito com a afirmação, dentro do ser humano há um vazio do tamanho de Deus, não. Deus é muito maior do que o vazio que nós temos, porque Ele é eterno. Então, isso é reduzir Deus, dizer que temos um vazio do tamanho de Deus. Não, não. Mas que só Deus, de fato, pode preenchê-lo. E aqui, irmãos, nós temos esse aspecto da vida eterna, que Jesus concede. Deixamos claro que não é por méritos humanos. Não é porque você é bom, é dever seu, você ser cumpridor, ordeiro, pagador de impostos. Tudo isso dever. Não há mérito em nós. Mas percebemos, irmãos, que a vida eterna, ela tem um processo, e nós somos batistas, viu? Mas como negar que ela começa em Deus, ela passa por Deus e ela termina em Deus? Porque até mesmo a fé que você e eu temos, essa é dom de Deus. É dom de Deus. O arrependimento provocado pelo Espírito Santo, que é Deus. Então é uma redenção que de fato é projetada pela divindade, por Deus. Como alguém, eu já disse isso em outro tempo e reitero, pode se salvar afogando-se ele mesmo sofrendo um afogamento, e ele mesmo é o autor da sua salvação ali? Não temos, nós precisamos de uma outra mão, e foi a mão de Cristo Jesus que nos tirou, quando nós estávamos afogados. Não estávamos afogando não, estávamos já afogados, e Ele nos ergueu e nos levantou, de tal forma que o texto do versículo 6 desse capítulo 14, Jesus termina dizendo que ninguém vem. É interessante o verbo vem, não é? Porque, entendamos, ele não disse ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele também é Deus. Ele aqui está dizendo, olha, eu vim, nasci de Maria, mas eu sou. A ligação dele plena com o Pai. Embora enquanto aqui esteve, viveu submisso ao plano do Pai. Por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senão por mim. A palavra de Deus, temos textos maravilhosos. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um nome apenas debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, diz lá Lucas através do livro de Atos 4:12, que é Jesus Cristo.
Então, irmãos, há uma singularidade, de fato, em Jesus, onde não abre imagem para nenhum outro, não, em termos de salvação. Aos que são católicos, meus queridos, sabemos plenamente o quanto a mãe de Jesus era bem-aventurada, porque assim diz a Escritura. Mas ela não é medianeira e nem corredentora com Cristo. Porque há um só mediador, há um só caminho, ele é a verdade e a vida. Por isso que as religiões, que muitas vezes não andam conosco, podem até se assemelhar ou parecer, mas não andam conosco. Elas querem tirar algo sempre de Jesus. E isso não é novo. Sempre tirando-lhe a autoridade, tirando-lhe a divindade, ou tirando-lhe a humanidade. E nós sabemos que Jesus Cristo é singular. A resposta tridimensional de Jesus, ela foi dita aos discípulos, está sendo dita desde o transcorrer da história da igreja e está sendo reafirmada nessa noite para mim e para você. Aos questionamentos do ser humano. Como vimos hoje pela manhã, Abacuque, não é? Num capítulo só, 7 perguntas a Deus. Jesus é a resposta. Ele é a resposta. E a resposta dele alcança a nossa necessidade de Deus. Por isso que tomar uma decisão ao lado de Cristo, ou receber Jesus, ou ser alcançado pela graça de Jesus, não é uma questão apenas de querer. Não, irmãos. É uma questão de necessidade. Necessidade. Nós necessitamos de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus complete essa mensagem, porque eu só posso ir até aqui. E tenho certeza que Ele há de fazer com que ela desça da sua mente para o seu coração. E ela seja evidenciada em vida. Em vida. Você que entrou aqui, ou que nos acompanha, ou que verá a gravação desse vídeo, tome uma decisão ao lado de Cristo. Você precisa de Jesus. Ele transforma a sua vida, a nossa vida, e faz com que, aí sim, uma novidade de vida seja plenamente realizada, deixando claro de que Ele é o caminho, verdade e a vida. Nos questionamentos, a resposta que nós temos hoje para o homem, mesmo em pleno século 21. Que Deus nos abençoe nessa noite, com essa palavra. Eu gostaria de orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque embora o vaso frágil, mas a tua palavra é a verdade, e ela foi proclamada aqui nesse momento, nessa noite. Jamais possamos esquecer de que não seguimos a um líder qualquer, nós seguimos ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Criador do Universo, o Verbo de Deus, o Redentor amado. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor foi até a cruz para fazer o que nós não tínhamos condição alguma de realizar, e nos deu completa e plena redenção. Muito obrigado, Senhor. Ó Cristo de Deus, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, e oramos em nome de Jesus. Amém.